Boa noite a todos. Meu nome é Mário Bittencourt, sou engenheiro mecânico e vou fazer hoje uma apresentação pelo IPTEC, né, sobre a soldagem em espaços confinados. Vou colocar aqui a minha tela, né, e vou fazer uma pequena apresentação minha, né. Eu sou engenheiro mecânico, fiz o meu mestrado aqui no Rio de Janeiro, no Cefet, né? Na, a minha área de atuação é ligada à área de soldagem e inspeção, né? Naturalmente que a gente acaba passando também por toda essa parte de fabricação, construção e montagem, né? E coloquei aqui três empresas mais assim conhecidas, né? Por onde eu passei na Petrobras, na White Martins e no Senai, sendo que o Senai foi o Centro de Tecnologia de Solda, né? Que é uma referência aqui no Rio de Janeiro, né? E também já foi no Brasil, né? Hoje os outros Senais cresceram bastante, né? Na área da docência de ensino superior, eu terminei o meu mestrado em 2004 e em 2010 comecei é, dando aula, né, numa universidade aqui no Rio de Janeiro chamada Gama Filho, né? Atualmente, eu sou professor da Faculdade de Engenharia Souza Marques, sou professor visitante da Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem, na FDTS, dou aula lá no curso de inspetor de equipamentos e inspetor de soldagem, e aqui na Universidade Católica de Petrópolis, através do IPTEC, eu dou aula em dois cursos de pós-graduação. Quem tiver mais interesse em me conhecer um pouco mais, em ver o meu currículo, aí está o meu LinkedIn, né? Nesse QR Code, e ali colocar Mário Bittencourt. Tem que tomar cuidado que, para quem é aqui do Rio e conhece e gosta de futebol, Mário Bittencourt era o presidente do Fluminense, né? E às vezes eu até recebo algum convite, né, de alguma pessoa ligada a essa área de esportes, né, mas não sou eu. Eu sou o original, né? Eu sou mais velho do que ele. Então, se vocês botarem Mário Bittencourt, prestem atenção, porque pode ser que não seja eu, né? Bom, como eu comentei, aqui no IPTEC, né, eu dou aula em dois cursos de pós-graduação, né? Um da engenharia de soldagem, é um curso que a ementa dele é muito boa, né? E várias pessoas me perguntam, né? Algum curso, né? Eu estou há pouco tempo no IPTEC, estou há cerca de um ano e pouco, né? Mas eu já conheci o IPTEC antes, né? E os cursos, eles têm uma uma boa assim, imagem, né? No meio, né? Profissional, né? Dou aula também, ainda na pós-graduação, do curso de Engenharia de Inspeção Não Destrutiva de Equipamentos e Estruturas, né? E esse ano estou começando a dar aula também num curso de manutenção, de engenharia de manutenção. Coloquei aqui na apresentação, né, só as modalidades como o IPTEC atua, né? Ele trabalha, né? Ele disponibiliza pós-graduação, especializações em cursos à distância, e aí o curso é como agora nós estamos fazendo, ele é gravado, mas também ele é ao vivo, né? Então tem uma interação melhor à distância online, à distância híbrido e presencial híbrido. Então, você vê que o IPTEC procurou organizar a oferta de pós-graduação dele que consiga se adaptar à necessidade, né, para a gente estar investindo em nós mesmos, né? Aqui tem os QR Codes, né, dos cursos e treinamentos, cursos gratuitos, cursos livres e da qualificação profissional que a gente desenvolve. Mas vocês depois entrando ou no LinkedIn ou no Instagram, o IPTEC está presente em todas essas redes sociais, né? Vocês conseguem aí um pouco mais de informação. Então, aqui é só uma pequena apresentação para a gente estar, vamos dizer assim, iniciando o nosso trabalho, né? Bom, hoje nós vamos estar falando em soldagem em espaço confinado. Eu não sou um profissional da área, de segurança do trabalho. Eu não sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu sou engenheiro mecânico, meu mestrado foi na área de soldagem, eu atuo na soldagem há muito tempo atrás, logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na White Martins, e então não esperem, né, da gente estar aqui apresentando, né,
um enfoque na área de segurança, né, de engenharia de segurança. O enfoque que eu vou dar é justamente para as pessoas que atuam, né, na área de soldagem, conhecerem um pouco mais a nossa atividade, a atividade de soldagem, num espaço confinado. Para isso, né, para poder dar uma dinâmica, né, aqui para a nossa aula, né, eu vou estar usando uma técnica de apresentação chamado mapa mental, né? O que é um mapa mental? A gente coloca a ideia principal aqui no centro, né? No nosso caso hoje, soldagem em espaço confinado, e nós tentamos fazer perguntas ou puxar tópicos, né, importantes relacionados a esse espaço. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente não vai perdendo o foco. Vocês vão observar que eu vou fazer a apresentação indo e voltando para essa tela. Então, o que que a gente pensa em espaço, quando eu penso, né, quando eu montei essa aula, né, soldagem em espaço confinado? Aí, primeira pergunta que vem na mente é: o que que é um espaço confinado, né? Depois, a gente fica pensando, né, espaço confinado. Tem alguma regulamentação é, sobre esse tipo de atividade? Não é? A gente sabe que tem regulamentação para trabalho em altura, por exemplo, trabalho embarcado, né? Então, tem alguma coisa sobre regulamentação sobre espaço confinado? Qual é a outra pergunta que me veio à mente, né? Tem tipos diferentes de espaço confinado ou é tudo uma coisa só? E, por último, né, a minha área de especialização, né, que são para a gente fazer uma discussão de quais os riscos da soldagem, né, envolvidos, né? Claro que alguns dos riscos que eu vou apresentar, eu vou estar apresentando, e ele é um risco que e depende do local onde eu estou realizando a atividade, né? Agora, a gente vai ter alguns cuidados, né, quando se trata num espaço confinado. Para responder essas perguntas, né, o que é o espaço confinado, eu busquei uma norma da BNT. Para responder a pergunta sobre qual é a regulamentação existente sobre o assunto, eu fui lá no Ministério do Trabalho e estou trazendo, né, uma norma regulamentadora, né, igual a NR13, né, de vasos de pressão, a gente está muito habituado. Então, eu tenho uma NR que trata sobre a regulamentação de trabalho em espaço confinado. Os tipos de espaço confinado também vamos estar utilizando o quê? A norma da BNT para caracterizar esses espaços, né? Essas diferenças dos espaços. E os riscos na soldagem, nós vamos fazer uma abordagem, né, genérica. Né? Por quê? Porque dependendo do processo de soldagem, eu posso ter um risco diferente. Então, eu vou estar pegando os riscos que seriam comuns, né? Mais comuns na área de soldagem, né? Bom, então vamos começar definindo, né, o que é o espaço confinado. Então, vamos ver lá o que a norma me fala. A norma, né, da BNT que trata do assunto espaço confinado é a NBR 16577. Essa norma ela traz essa definição, que é uma definição extensa, né? E eu dividi aqui com duas barras só para facilitar o acompanhamento da apresentação dessa definição. Então vamos lá. Aqui eu vou ter que ler, né, para poder não perder nenhum ponto, né? Mas vocês vão observar que durante a apresentação eu não costumo ler os slides, mas aqui, como é uma definição, acho interessante. Então vamos lá. O que é a NBR 16577, que trata de espaço confinado, define o que seria um espaço confinado? Ela diz lá, ó, o espaço confinado é qualquer área que não projetada para ocupação humana contínua. Essa área ela tem meios limitados de entrada e de saída, ou ela tem uma configuração que pode causar o aprisionamento ou asfixia de um trabalhador. Nessa área, a ventilação é inexistente ou insuficiente para remover contaminantes perigosos, ou essa área, né,
ter uma deficiência ou um enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver ou conter um material com potencial para afogar, engolfar a pessoa que estiver trabalhando dentro desse espaço. Aí você fala, caramba, Mário, é uma definição grande, já nem me lembro bem o que que era. E aí eu vou procurar ilustrar essa definição. E aí eu vou estar voltando nela. Mas vamos pegar o primeiro slide aqui de imagens, né? Aí quando a gente olha assim, né? Eu tenho aí três trabalhadores, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho ali um vaso de pressão horizontal, me parece que é um vaso de pressão, um vaso de pressão horizontal, e tenho ali dois profissionais, né? Adentrando, né? Dentro de um vaso de pressão, e aí a gente entende logo que ali é um espaço confinado, né? Ó. Então, quando a gente vê a definição, né? Ó, aquele vaso, esse vaso aqui de pressão, ele entrando através dessa boca de visita, né? É uma área projetada para ocupação humana contínua? Ah, claro que não, né? Ela tem meios limitados de entrar e sair? Ah, tem, só tem essa entrada aqui. Ela pode causar o aprisionamento ou asfixia, né? É, em função de não ter uma ventilação adequada, né? Para proteger o trabalhador, sim, Mário, pode ter isso mesmo, né? É, pode aqui dentro desenvolver ou conter um material que possa levar o trabalhador, né? No caso ali, dois inspetores, a se afogarem dentro do espaço? Sim, tem isso, ok. Esse aqui é até um espaço, acho que ninguém teria dúvidas, né? Sobre esse espaço confinado. Mas aí eu fui buscar uma outra imagem, né? Ó. Quando a gente pensa na Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente fala, "Ah, isso aí não é um espaço confinado, né? Mas aqui dentro, abaixo aqui do piso da ponte, né? E essa imagem aqui, ó, é embaixo do piso da ponte, né? A gente vê uma área onde pessoas desenvolvem, né, diversas atividades, né? Como soldagem, pode precisar fazer algum reparo, a gente está vendo ali estruturas metálicas, né? Ah, eu posso estar fazendo inspeções, e aí a gente volta lá na nossa primeiro slide, né? Aqui, essa região embaixo aqui, ó, logo abaixo aqui do asfalto, né? Essa região na Ponte Rio-Niterói, ela é projetada para ocupação humana contínua? Não, não é. Tem meios limitados para entrar e para sair? Sim, tem. Pode causar um aprisionamento ou asfixia de um trabalhador em função de uma ventilação insuficiente, ou pode conter algum produto, né, para engolfar, para afogar esse trabalhador. Quando a gente olha aqui, pode, né? Sei lá, se vazar aqui algum material, né? é, líquido, né, que enche essa região aqui. Então a gente já começa a ver que esse conceito de espaço confinado, ele, a norma coloca um texto, vamos dizer assim, extenso, mas necessário para que a gente possa, quando a gente estiver observando um determinado espaço, onde vai se desenvolver uma atividade, a gente perceba que ele realmente o perigo dele de ser um espaço confinado. Eu coloquei uma terceira imagem aqui, ó, que é uma imagem. Observem bem, vamos olhar essa imagem que eu vou colocar agora, mas antes, ó, vamos ler novamente. Eu vou apresentar uma área que não é projetada para ocupação humana contínua, eu tenho um meio limitado de entrar e sair, e pode aprisionar ou asfixiar um trabalhador, né? Ok, vamos ver essa imagem então. Ó. Uma vala aonde eu estou fazendo um trabalho de revestimento de um duto. E aí, se você parar e pensar, mas isso está céu aberto. Sim, mas observem, é um local. Ó, vamos voltar para a nossa definição. Ó. Projetado para ocupação contínua? Claro que não, Mário. Ok. Tem meio limitado de entrar e sair? Ah, tem. Né, eu tenho que botar aqui uma escada, eu não entro e saio facilmente, né? Pode causar o aprisionamento ou asfixia? Observem bem. Aqui, se eu tiver a produção aqui de um fumaça, ou mesmo se eu estiver usando nitrogênio, que é um gás inerte, né? Ou parcialmente inerte, para proteger a tubulação, e essa tubulação vazar, ela vai poder aprisionar. Por quê? O nitrogênio é um gás mais pesado do que o ar.
Então, se ele vazar, ele não sai dessa região. Então, ele vai me atender, então, essa região aqui, ó, pode causar aprisionamento ou asfixia? Pode, porque observem bem, aqui na superfície eu tenho a ventilação, mas aqui embaixo o ar não fica. E observe que o trabalhador ele pode se deitar aqui para fazer uma inspeção ou terminar a pintura. Aqui me parece que eles estão fazendo um revestimento, ou seja, estão gerando gases, né, que podem ser tóxicos, né? Ó. Observe que ele bota aqui, ó, desenvolver um material com potencial de afogar um trabalhador, né? Ou seja, dentro daquela vala, né, para fazer um reparo num duto. Então, observe que quando a gente pensa no espaço confinado, e aí realmente é importante a gente pensar na definição do espaço confinado. Então, aqui, ó, vimos aqui o que é espaço confinado. Ok. Temos uma regulamentação sobre o assunto, e aí é importante a gente primeiro entender o que é uma norma regulamentadora, né? A norma regulamentadora, né, que é uma publicação, né, do Ministério do Trabalho, né? A grande característica dela é que ela tem força de lei. O que quer dizer isso? Que as pessoas responsáveis pelo serviço, elas podem responder civil e criminalmente, caso um trabalhador venha a óbito, né, ou tenha algum problema naquele determinado trabalho. Então, a norma regulamentadora, é a NR33, ela vai determinar as condições mínimas necessárias e citar a norma da ABNT para orientar e, se tiver uma fiscalização, é através do conteúdo da norma regulamentadora e da norma da ABNT que vai se desenvolver a fiscalização. Então, observa que elas são disposições, as normas regulamentadoras, de uma forma geral, complementares à consolidação das leis do trabalho. E ela traz obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos não só pelos empregadores, mas também pelos trabalhadores envolvidos. E o objetivo é o trabalho seguro dessas pessoas, né, para se prevenir a ocorrência de doenças e de acidentes de trabalho. Estou colocando aí a imagem, né? Peguei aí, printei, coloquei, né? Mas depois vocês podem, botei aqui o endereço também, né? Essas normas regulamentadoras, elas são baixadas gratuitamente lá no site do gov.br, né? E a última revisão, que eu entrei agora, no dia 22/2, né? Foi a última revisão, foi aqui no dia 24 de junho de 2022. É segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Essa norma NR33, o objetivo, então, vai ser estabelecer os requisitos mínimos, né, para identificação dos espaços confinados e o reconhecimento desses espaços, a avaliação, o monitoramento e o controle dos riscos existentes. Para quê? Para garantir a saúde e a segurança das pessoas que estiverem trabalhando ali, tanto de forma direta como indireta nesses espaços. Observem, vou voltar aqui rapidamente, ó, nessa imagem. Aqui nós temos 4 pessoas. Esses dois que estão aqui com o maçarico são os responsáveis por aquecer, né? Agora, esses outros dois podem ser que estejam só fazendo uma inspeção ou fazendo alguma marcação. Então, não necessariamente ela se aplica apenas quem está fazendo uma atividade ali maior, né? Na NR33, que é a norma regulamentadora, ela vai definir as responsabilidades, né? Tanto do empregador e do trabalhador. Claro que aqui na nossa conversa, né? Eu estou até com a norma aberta, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou a gente até pesquisa, né? Mas o objetivo não é discutir a norma, né? É justamente construir essa visão da soldagem no espaço confinado. E aí, a norma vai definir responsabilidades tanto do empregador como do trabalhador, vai definir a gestão da segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, e ela
deixa claro lá que essa gestão da segurança deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, e ela vai incluir medidas de prevenção, medidas administrativas e capacitação para o trabalho no espaço. Essa norma NR33, né, ela tem no anexo uma sinalização obrigatória, né, para o espaço confinado, né? No anexo 2, ela traz a capacitação necessária, né, para os envolvidos, né, onde ela coloca não só o profissional, né, mas ela define a carga horária, a periodicidade, né, desse treinamento e aqui uma orientação. Claro que eu peguei só um quadro, né, só para poder a gente conversar, né, sobre que a norma regulamentadora ela não vai definir só o que é um espaço confinado. Observem aqui que ela está falando sobre a gestão da segurança e saúde nesse espaço. E aí ela inclui implementação de medidas técnicas de prevenção, administrativas e de capacitação para o trabalho nessas regiões, nesses espaços. A NR33, né, ela recomenda, né, no item 33.7.2, a utilização da norma da BNT. O texto da norma regulamentadora, ela recomenda, mas é claro, né, que essa recomendação ela é espontânea, né, mas as pessoas que forem ao local para fazer algum tipo de fiscalização vão estar considerando, né, a, o- os as definições feitas pela norma da BNT. Observa que ela coloca nesse item 33.7.2, né, que os equipamentos de sondagem inicial e de monitoramento contínuo da atmosfera, ou seja, eu tenho que utilizar esses dispositivos, eu tenho que ter um serviço de emergência e de salvamento e tenho que ter uma prevenção de riscos nesses espaços confinados. No anexo 2, ela apresenta, né, um modelo, não é obrigatório, mas apresenta um modelo, né, de permissão de entrada e trabalho. Ela coloca aí o texto da própria norma regulamentadora, respeitando as peculiaridades da empresa, né, e dos seus espaços confinados, né? E essa permissão de entrada e trabalho, né, é um conjunto de medidas para controlar a entrada e o desenvolvimento do trabalho de forma segura, né? E, além disso, a adoção de medidas de emergência e de resgate nesses espaços confinados. Então, aqui, ó, nós definimos o que é um espaço confinado usando a norma da ABNT, falamos um pouco sobre a regulamentação existente, e aí eu chamei a atenção, né, que essas normas regulamentadoras elas têm força de lei, então ela é mandatória, né, nas operações. E aí vamos responder essa terceira pergunta, que seria: quais são os tipos de espaço confinado? Quando a gente começou a apresentar, eu mostrei lá um vaso de pressão, eu mostrei lá a ponte Rio-Niterói e mostrei uma vala, né, onde está se fazendo ali um reparo num duto. Mas é isso que ela chama a norma de tipos de espaço confinado? Vamos lá dar uma olhada. A norma, né, da ABNT, a 16577, né, ela substituiu uma norma anterior da BNT que tratava sobre espaço confinado, que é a 14787. Essa norma ela foi cancelada em 2015 e foi substituída naturalmente pela 16577. E essa NBR, essa atualização da norma da BNT, ela trouxe uma caracterização de espaço confinado que a norma chama de espaço confinado não perturbado e espaço confinado perturbado. Vamos ver cada um deles aí. O espaço não perturbado, né? A gente pode citar o exemplo lá
daquela inspeção no vaso de pressão. Por quê? O inspetor, quando entra para fazer uma inspeção, ele não vai é, não vai ter nenhuma atividade dentro do espaço confinado que possa modificar o espaço. Então, a norma BNT, ela usa esse termo, é um espaço confinado não perturbado. E aí, ela dá uma colocação que eu acho bem importante, porque as medidas de controle dos riscos vão ser norteados apenas pela permissão de entrada e trabalho. Então, eu vou usar uma permissão de entrada e trabalho, só vou usar esse documento, unicamente ele, se o meu espaço confinado for um espaço confinado não perturbado. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Para entender melhor, definir o que é um espaço perturbado. Aí eu botei aqui mais uma imagem onde o inspetor está entrando aqui no vaso de pressão com uma lanterna e ele não está fazendo nenhuma atividade dentro do espaço confinado que possa perturbar o ambiente. Agora, o espaço confinado perturbado, a gente até já está raciocinando, né? E já estamos avançando, que é o que vai caracterizar esse espaço? É uma alteração no espaço ocasionada pela atividade que vai ser executada no interior dele. A dinâmica, né, dos riscos associados àquela ação que eu vou estar fazendo dentro do espaço confinado. Aí a gente já está pensando no tema do nosso assunto, soldagem. Então, quando a gente vai executar alguma atividade de soldagem, a gente sabe então que o espaço confinado vai ser caracterizado como espaço confinado perturbado. E aí, o que muda? Eu vou continuar tendo a permissão de entrada de trabalho, né, a PET, mas eu vou ter que também elaborar uma análise preliminar de risco, né, que a gente chama de APR. E aí eu botei essa imagem, né, para a gente observar. Tem o trabalhador, um soldador, trabalhando dentro ali de um duto ou de um vaso de pressão, aonde ele está perturbando o ambiente. A atividade de soldagem ela está gerando calor, está gerando fumos, está gerando luminosidade, então ela vai precisar o quê? Fazer uma análise preliminar de risco. E aí é que entra, né, a importância de se desenvolver um bom documento, uma boa análise preliminar do risco. O técnico de segurança ou o engenheiro de segurança é importante ele estar envolvendo o especialista naquela área, que é o que detém o conhecimento sobre os riscos daquela atividade. É praticamente impossível um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança dominar todos os riscos das diversas atividades. Por exemplo, se eu for desenvolver aqui nessa imagem a atividade de pintura, já vai ser totalmente. Eu vou estar perturbando o espaço? Sim, vou estar. Eu vou estar usando primeiro produtos para fazer a base, para fazer a limpeza. E aí, essa pintura já vai ser o técnico de segurança ou o engenheiro que vai ser o responsável para fazer a análise preliminar de risco, ele vai ter de conhecer pintura, vai ter, por exemplo, se for fazer um ensaio não destrutivo de líquido penetrante, esse líquido penetrante, ele pode, a aplicação dele e a remoção dele gera gases que podem estar contaminando o ambiente. Então, observe, o que caracteriza o espaço perturbado, confinado perturbado, é a atividade vai gerar uma perturbação no espaço confinado. E aí, para poder adentrar no espaço, eu tenho que fazer a permissão de entrada, mas vou ter que ter também uma análise preliminar de risco. Essa análise preliminar de risco, né, eu botei uma definição, né, só para poder a gente ir caracterizando, né, é uma avaliação dos riscos potenciais, as causas desses riscos potenciais, as consequências e as medidas de controle. Essa análise preliminar de risco
é uma análise que eu tenho que fazer ela em cada etapa das atividades exercidas dentro de uma empresa e ela vai encontrar erros que costumam acontecer, ou seja, essa análise que eu vou estar fazendo daquela minha atividade. Essa APR ela vai poder também indicar melhor maneiras, né, para a gente fazer, para a gente desenvolver, né, uma determinada atividade, né, e, consequentemente, reduzindo os riscos. A gente observa, a APR a gente faz para todas as atividades, não somente para espaços confinados, mas para o espaço confinado perturbado, ela vai ser também mandatória. Coloquei essa imagem só para a gente observar o trabalhador, né, aqui fazendo algum trabalho e acabou gerando lá uma combustão e gerando lá uma fumaça, né, perturbando ali o ambiente. Ok, então nessa primeira parte aí da nossa apresentação, né, tentei caracterizar o que é espaço confinado, chamei a atenção sobre a regulamentação, que a norma regulamentadora NR33 ela tem força de lei, e aí as pessoas responsáveis ou envolvidas podem responder civil e criminalmente. Definir ali, através da norma da BNT, o espaço confinado e chamei muita atenção da análise preliminar de risco, que é um documento mandatório para poder se realizar atividades de soldagem em um espaço confinado. E aí, eu trabalhei, né, falei ali rapidamente o meu currículo, né, mas a experiência que eu tive na Petrobras foi na. Eu era terceirizado da Petrobras, né? Fui contratado para fazer a fiscalização das atividades de soldagem, de inspeção na plataforma de Mexilhão, que foi construída ali no Estaleiro Mauá há muito tempo atrás, e no Comperj, né? Que agora mudou de nome, né? Ali em Itaboraí. E lá em Itaboraí, nós tivemos um acidente de trabalho com afastamento e quando eu, da fiscalização, fui lá fazer aquela árvore das causas para tentar responder, né? Quem trabalha com a Petrobras sabe que ela, para preservar a imagem dela, ela é muito rigorosa, né? Nessas questões de acidente de trabalho. E quando nós pegamos a APR, foi um trabalho com maçarico de corte, né? O oxicorte. E quando nós pegamos, eu peguei a APR, né? Ela tinha erros assim relacionados ao processo de oxicorte que eu vou estar comentando agora nessa análise dos riscos da soldagem. E aí eu coloco aqui para que a gente procure realmente se aproximar do, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, para auxiliar esses profissionais que não tem como conhecerem todos os riscos das diversas atividades que a gente tem. Vamos ver então quais são os principais riscos da soldagem. E aí observe que eu continuei, né, naquela ideia, né, de fazer esse estudo, né, usando o mapa mental, né. Agora estou colocando aqui os riscos da soldagem e coloquei aqui quatro riscos que eu considero assim os mais pertinentes, naturalmente para o espaço confinado e também para fora dele, né, que é o risco de intoxicação e asfixia, o risco de incêndio e explosão, o risco de choque elétrico e o risco de radiação e calor. E aí nós vamos estar tentando falar um pouco de cada um. Vamos começar aqui pela intoxicação e asfixia, né? Aqui pela imagem, né? Sempre quando a gente faz um mapa mental, além de colocar, né, o título, né, do que a gente quer estudar, a gente também coloca uma imagem, né, ligada ao assunto, né, para que a gente facilite, né, a gente está gravando, né, o assunto. Então, observa que aqui, intoxicação asfixia, eu consegui achar esse desenho, aonde mostra aqui, ó, que na soldagem eu gero gases, né? E esses gases a gente vai ver, ele pode não, ele desloca, né, o ar da atmosfera. Vamos lá ver. Coloquei aqui, né, como é um curso, né, que o IPTEC, né, ele não só esse, o IPTEC desenvolve cursos em todas as áreas. Eu acho isso muito legal. É claro, né, tem o interesse, né, de divulgar
o instituto, né? Não há dúvida disso, né? Mas ele permite uma discussão num tempo pequeno, né? De vários segmentos. Então, tem na área de planejamento e controle de produção, tem na área de segurança, na área de gestão. Então, vale a pena vocês acompanharem, porque são cursos pequenos, normalmente com pessoas já com alguma experiência, né? E por que eu estou falando essa explicação? Porque eu coloquei aqui uma definição de soldagem, peguei aqui do livro de um professor, né, do Bracarense, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. É um livro muito bom, né? E eu coloquei essa definição porque pode ser que tenha alguns colegas que estejam participando que não sejam da área de soldagem. E aí, essa definição aqui do Bracarense, né, na verdade, são três professores, né, o Modenésio Marques e o Bracarense. Eu conheço só o Bracarense, né? Ele fala o quê? Ó? O que é soldagem? É uma operação que visa obter a união de duas ou mais peças, claro, assegurando naquela junta, né, a continuidade metálica das propriedades físicas e químicas. Ok. Coloquei aqui um filme de uma soldagem, né, só para a gente poder, vamos dizer assim, ir olhando e raciocinando, para a gente realmente conhecer os riscos envolvidos. Vamos lá ver um filme. Um filmezinho curto, 2 minutos. Nem isso, acho que é 1 minuto. Deixa eu ver aqui, ó. 30 segundos, nem 1 minuto. Não tem som, tá? Só está mostrando mesmo aí ó, o processo de soldagem ao MIG-MAG. Aqui eu já estou mostrando, né, a soldagem com uma exaustão, né? A gente observa, né, a projeção de respingos, fagulhas, né? Aí é um detalhe da transferência metálica, né? Que acontece entre a ponta do arame que está sendo fundido e a peça. E aí a ideia desse vídeo é a gente estar pensando nessa nesses riscos envolvidos. Então, a gente conseguiu ver a produção de gases, a gente viu a produção de radiação e calor, né? Não vimos incêndio e explosão, mas eu vou estar entrando nessa área. E, naturalmente, se é um processo a arco elétrico, eu tenho risco de choque elétrico. Mas vamos lá, então, na intoxicação e asfixia. Claro que eu coloquei algumas imagens, né, para vamos dizer assim, né, impactar, né? Naturalmente que eu estou aqui fazendo uma soldagem, está gerando, né, uma quantidade elevada de fumos, né? Claro que essa quantidade de fumos vai depender do processo de soldagem que eu estou utilizando, né? E nessa situação, não só o soldador está em risco, mas também outras pessoas que estejam nesse ambiente. Todo gás ele tem a capacidade de excluir o oxigênio do ambiente. Então, todo gás, com exceção do oxigênio, é asfixiante, ou seja, ele desloca o oxigênio e a pessoa vem a óbito por afogamento, vamos dizer assim. Agora, eu tenho também um grupo de gases produzidos durante a soldagem que, além de serem asfixiantes, também podem ser tóxicos ou venenosos. E aí, essa imagem aqui, ele vai mostrando óxido nítrico, ozônio, né, monóxido de carbono, né, que são gases, monóxido de carbono, o ozônio são gases venenosos, né, vamos dizer assim, venenosos, né, e que na minha atividade de soldagem, eu gero. Agora, observem, eu vou colocar aqui, ó, esses fumos e gases produzidos na soldagem vão depender do processo de soldagem que eu estou utilizando, vai depender do material, né, do consumível que eu estou trabalhando e também do material de base. Então, quer dizer, os fumos, quando a gente mostra aqui, ó, essa quantidade e a composição dos fumos vai depender do processo do consumível, eletrodo, vareta e do material de base. Aí eu vou entregar a minha idade, né? Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, né, quem é do Rio vai lembrar, né, quer dizer, se tiver mais ou menos a minha idade, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha uma fábrica para o lado lá de Campo Grande chamada Elistone, que ela fabricava hélices, né? Na época a indústria naval era muito forte no Rio de Janeiro, tinha uma fábrica de hélices de navio, que a hélice
era de uma liga, né, de latão, né, latão com cobre. Eu fui acompanhar uma soldagem lá uma vez. Pessoal, metia medo, porque você ia soldando e a fumaça, os fumos de soldagem eram esverdeados. E aí você olhava assim, rapaz, né? Porque quando a gente vê uma fumacinha assim clarinha, a gente pensa que é uma fumacinha, né? Mas quando você começa a ver, observar que ela vai mudando de cor, aí a gente já para e pensa qual é a composição desses fumos metálicos. E aí a gente tem que lembrar, então, que quando a gente for sugerir a APR, Análise Preliminar de Risco, eu tenho de conhecer um pouco do processo e dos materiais que eu vou estar utilizando. Não só do consumível, a vareta, mas também o material de base. Porque esse conjunto de processo, consumível e material de base é que vai gerar a composição química dos fumos produzidos. É por isso que você vê que o risco é intoxicação e asfixia. Botei duas imagens, né? A gente observando, né? Coloquei essa daqui, né? Porque é, a soldagem aqui é uma abrasagem, né? Uma abrasagem branda, né? Ali a pessoa aí está fazendo o reparo numa placa eletrônica, né? E uma doença do trabalho, ela não é adquirida imediatamente. O trabalhador adquire depois de 30 anos exposto àquela insalubridade, né, ou àquele contaminante. E aí, se vocês olharem na internet, existem, né, extração de fumos para esse tipo de atividade. Só que, infelizmente, a informação ainda não chega, né, ao técnico de eletrônica, né? Porque aqui, ó, se ele está usando normalmente uma varetinha de estanho, né? Mas a composição da placa, né, eletrônica, né, pode desprender algum gás que possa estar fazendo algum malefício à saúde dele, né? A NBR, a 16577, né? Ela coloca, né, a importância do monitoramento dos gases nos espaços confinados, não só provenientes da atividade de soldagem. Ela prevê que todo o ambiente tem que ter detectores de gases calibrados, né? E tem que se fazer uma avaliação dos gases presentes no ambiente. Então, observe que eu tenho de conhecer, quando eu vou colocar aqui, ó, o meu detector, eu tenho que entender que ele vai tentar detectar gases e eu tenho que saber se esses gases que vão ser produzidos pela soldagem do material de base com um determinado processo e uma determinado consumível, esse detector consegue identificar. A NBR ela informa, né, que a ventilação mecânica é a forma mais eficiente para controlar uma atmosfera no espaço confinado, né? E aí não importa se os gases vão ser tóxicos, inflamáveis, ou se eu vou ter deficiência de oxigênio, né? Ela entende, né, que a ventilação mecânica é o mais eficiente. E ela, na norma, essa figura é da própria norma, né? Eu só tirei a figura da norma e coloquei para poder a gente, para apresentar para vocês, né? Ela está mostrando aqui, ó, a ventilação de gases mais pesados, aqui nesse espaço confinado, poderia ser um tanque, né? Aonde eu tenho a entrada do ar aqui por cima e tenho a aspiração, né, dos gases. Por quê? Porque esses gases, nesse exemplo, são mais pesados que o ar. Então, a tendência é que eles se acumulem no fundo do espaço confinado. Ela coloca, né, chama muita atenção, repetindo, essas figuras são da própria norma. Observa que ela está mudando aqui, ó. Aqui eu tenho o exaustor e tenho a entrada, a reposição do ar por cima. Por quê? O gás, o risco que eu tenho aqui são gases mais pesados. Agora, quando eu tenho gases mais leves que o ar, eu vou mudar a entrada do ar. Por quê? Porque os gases vão tender a subir. Se eu estou subindo, como é que vai entrar o ar? A própria subida dos gases mais leves vão dificultar a entrada, né, dos gases, do ar, né,
para corrigir, né, a atmosfera no espaço. E aí ela chama muita atenção sobre a entrada e a saída dos gases para que eu tenha um direcionamento do fluxo do ar e a ventilação de todo o espaço confinado. Não é só chegar e colocar um ventilador soprando lá para dentro. Eu tenho que entender o circuito que o ar vai fazer e a renovação que eu vou ter. Na norma, ela introduz um conceito que eu acho muito peculiar, né? Ela chama aqui, ó, para evitar curto-circuito na recirculação do ar. Esse curto-circuito que ela chama, né? O ar entra e sai do espaço confinado sem ventilar a grande parte lá do espaço. Ela coloca imagens, né? Por exemplo, aqui, ó, ela coloca na norma essa configuração riscada, porque ó, aqui eu tenho o fluido, eu quero ventilar essa região e botei aqui um ventilador exaustor. Mas a entrada é bem aqui, ó. Então, ó, o ar entra, mas ele já é puxado pelo próprio exaustor. E aí ele não faz a troca, a ventilação adequada do espaço confinado. E aí na norma, ela apresenta, vamos dizer assim, o curto-circuito, e apresenta também a solução. Observa que aqui, ó, é o mesmo espaço, tá vendo? Ó? A abertura aqui em cima com fluido mais pesado. Aí ela agora fez a captação desse fluido mais pesado embaixo. Então, ó, o fluido vai entrando, sai e entra o ar para renovar dentro do espaço. Aqui eu coloquei mais só uns dois ou três exemplos, né? Eu vou estar fazendo, eu nem comentei no início, pessoal, mas eu vou estar apresentando aqui em 1h10, mais ou menos, né? Então, 8h10 a gente vai estar parando a exposição, né? E aí eu vou estar abrindo aí para perguntas, né? Para a gente tentar aí conversar um pouco sobre o assunto, né? E aí aqui ele dá, novamente, ó. Eu vou fazer aqui, ó, nesse canto do espaço confinado, eu não vou ter a perfeita circulação do ar. E aí eu coloquei aqui um exaustor, coloquei o ar de admissão aqui embaixo, mas o ar entra, ó, é captado aqui pelo exaustor e não faz a renovação total do ambiente. Observa que aqui, ó, ela chama na norma, até destaca a direção do vento. Por quê? Esses gases que estão sendo retirados no espaço confinado, eu tenho que ver para onde eu vou estar enviando esses, esse, esse, esse gás, né? Esse contaminante, esse ar contaminado. Aqui, ó, é o mesmo espaço, estão vendo? Aqui na norma ele apresenta o curto-circuito, vamos dizer assim, né? Que é como a norma se refere. E aí, na sequência, ela coloca a correção do espaço. Observem, é o mesmo espaço. O que que mudou? Ele vai mudar o ponto da exaustão. Então, em vez de colocar logo aqui na entrada do ar de admissão, ele coloca deslocado para quê? Para que o ar ele circule em todo o ambiente, corrigindo aí o curto-circuito, né? Aqui mais um exemplo, se eu não me engano, é o último, né? De ventilação recomendada, novamente, ó, ela apresenta o curto-circuito, e aí observe, ela está colocando aqui, ó, a exaustão, o ar ele entra, circula e arrasta aqui o contaminante. Só que a saída dele está muito próxima da entrada do ar. E aí o ar entra, desloca o contaminante e o ar contaminado volta para o ambiente. Então é um curto-circuito, ó. Vamos observar agora. O que que ele vai fazer? Vai tentar melhorar essa entrada do ar que está sendo admitido no espaço. Aqui então, ó, ele coloca, né, ele aumentou a distância, tá vendo aqui, ó, para a captação do ar ser afastada da saída do ar, vamos dizer assim, que eu estou chamando contaminado. Ah, não, tem mais um. Aqui, ó, novamente, ó, eu estou insuflando o ar, ele vai percorrer todo o ambiente, garantindo aqui, ó, a ventilação, né, correta do espaço.
Na norma, né, tem uma tabela, né, interessante porque ele coloca a quantidade de trocas de ar recomendado por hora, a redução que eu tenho do contaminante, né, e a condição, né, que eu vou ter da mistura, né, que está saindo, né? Então, observe, se eu fizer aqui de 60 trocas de ar por hora, eu vou estar reduzindo o contaminante em 100 vezes, né? Então, observem que a norma 16577 era importante. Claro que o engenheiro de segurança ele vai estar, vamos dizer assim, né, utilizando a norma 16577. Agora, a norma, ela coloca um detalhe sobre soldagem, que é justamente ela coloca, né, que a atividade de soldagem, a melhor forma é eu ter uma captação na região aonde está sendo executada a soldagem para retirada dos gases produzidos durante a soldagem. E aí a gente observa aqui, ó, o exaustor está puxando todos os gases provenientes da soldagem e a ventilação está no lado oposto, né? Para poder eu ter a reposição do ar no interior. Aqui eu estou mostrando, né, um exaustor, né, onde o trabalhador está fazendo uma atividade num espaço confinado, né? Por isso que era importante a gente definir lá a norma, né? E aqui a exaustão, né, do local aonde eu estou tendo. A troca de ar vai ser feita até pela abertura que eu tenho aqui. Aqui eu coloquei duas situações, né? A gente está vendo aqui, na primeira, um soldador utilizando aqui um ar mandado, né? Onde ele está aqui respirando através desse duto. É uma solução, mas que não é recomendado pela norma. O que a norma recomenda, se realmente tiver um risco maior, é eu ter lá um ar mandado, né, para poder garantir a integridade do soldador, mas ter uma aspiração dos fumos que estão sendo produzidos durante a atividade de soldagem. Ok, isso foi a intoxicação e asfixia, né? O risco de explosão entra também, né, a NBR, né, a 16577, né? A norma, né, ela coloca que uma atmosfera de risco, ela é um gás, vapor ou névoa inflamável, ela tem que ter concentrações superiores a 10% do limite inferior de explosividade dos materiais previamente identificados. Poeira e uma concentração do ambiente também é um combustível, uma névoa inflamável, né? Que eu vou ter que também avaliar o limite inferior de explosividade. E aí, o que eu fiz? Coloquei aqui uma definição do que é o limite de explosividade, né? É a concentração entre os componentes de uma mistura gasosa, explosiva ou inflamável. Aí você fala, ah, Mário, vai ler o slide? Não. Mas observem bem. Vamos colocar aqui o triângulo do fogo. Para a gente sabe que para ter uma chama, né, eu tenho que ter um combustível, eu tenho que ter um comburente e tem que ter uma fonte de ignição. O que o limite inferior de explosividade que a norma ela chama aqui, ó, que tem que ter o gás, vapor ou névoa inflamável em concentrações superiores a 10% do seu limite inferior de explosividade. E aí eu estou definindo aqui o que é esse limite. Eu tenho dois limites quando eu tenho uma mistura, né, inflamável. É o limite inferior e o limite superior. Aqui eu estou colocando, né, uma imagem onde eu tenho aqui, ó, aqui, onde eu estou passando o mouse, eu tenho 100%, vamos dizer, do comburente, no caso aqui o ar, e aqui eu tenho 100% do combustível. E aí observa que eu tenho uma região que eu tenho pouco ar, ou melhor, eu tenho pouco combustível, tem uma região que eu tenho muito combustível e pouco ar. A zona de inflamabilidade desse produto vai ser esse percentual que eu vou ter no limite inferior para o limite superior. Eu coloquei um exemplo aqui na sequência,
de dois produtos, né? O acetileno, que é um gás que a gente utiliza muito na atividade de soldagem, né? Tanto para fazer soldagem, como para fazer operações de oxicorte ou de aquecimento, e botei acetona. E aí observem aqui. Eu botei aqui no detalhezinho, tá uma letra bem pequenininha, mas ó, essa figura aqui ela não está em escala. Então é só ilustrativa para a gente entender o conceito de limite inferior e superior de explosividade, de inflamabilidade. Observa que aqui o acetileno, ele tem o limite inferior dele é 2,5% e o superior é de 80%. O que quer dizer isso? Se eu tiver pouco gás combustível, ou seja, se eu tiver pouco acetileno, tiver menor do que 2,5, eu não tenho um problema de inflamar o acetileno. Se eu tiver no ar 80% de acetileno, mais de 80%, ele também não vai se inflamar. E isso daqui é uma das desvantagens do acetileno, essa extensão da zona de inflamabilidade desse gás. Observe que eu botei aqui a acetona, que a gente conhece, é altamente inflamável. Mas a acetona, se eu tiver até 3,3% de ar, ela não pega fogo, não se inflama. Agora, se eu tiver mais de 19% de acetona, ela também não pega fogo. Então, se vazou muita acetona, vai ser uma mistura rica. Eu vou ter muita acetona e pouco ar. E aí ela não vai se inflamar. Eu não vou ter risco de uma explosão. Esse é o conceito, né, de limite inferior de explosividade, e eu acrescentei o limite também superior, né? Porque a norma ela vai me definir aqui, ó, o limite inferior para que eu possa ter um trabalho. Então, eu tenho de conhecer cada combustível ou cada produto que eu vou ter dentro do meu espaço confinado e conhecer os limites de inflamabilidade dele. Aqui eu coloquei, né, um filme também curtinho, deixa eu ver, 30 segundos, só para a gente entender o que seria, né, o oxicorte. Novamente, nem todos, eu não conheço todos, né, é um curso rápido, né? E aí, vamos ver aqui, aqui é um conjunto, né, de oxigênio, um cilindro de oxigênio com um cilindro de acetileno e um equipamento aqui preparado para fazer oxicorte. Vamos ver um filmezinho só para a gente, vendo o processo funcionar, a gente entender os riscos, né? A gente observou ali, além de eu ter uma chama, eu tenho fagulhas, eu tenho fusão do material. Então a gente tem de conhecer. Vou trabalhar num espaço confinado, né? Naturalmente que esse risco, né, que eu vou apresentar não está limitado ao espaço confinado, né? E aí que a gente, por isso que eu comentei, a importância, né, do trabalho conjunto do engenheiro de segurança com o engenheiro de soldagem ou o técnico de cada área. Observe que aqui eu estou botando uma outra atividade no espaço confinado, que é um esmerilhamento, né, de uma superfície para fazer uma inspeção, para fazer uma pintura, ou mesmo para fazer um cordão de solda, né? Então eu tenho de controlar, né? A norma me determina, né, o controle dessa atmosfera. E aí entra uma característica muito importante nos gases. Como eu falei, né, eu brinquei, né, eu já tenho bastante tempo de formado, e peguei ainda, né, a indústria naval naquela primeira, nos anos 80, né, vamos dizer assim, a pujança da indústria naval aqui no Rio de Janeiro. E era comum nos estaleiros não se aceitar o GLP para se fazer operações de oxicorte, a bordo do navio. Por quê? Aí você fala, pô, mas você acabou de falar que o acetileno ele tem um limite de explosividade maior, né? Então ele seria mais risco. Sim, mas o GLP ele tem um outro risco que é mais importante, que está ligado à densidade dele. E aí observe que aqui eu estou botando alguns gases combustíveis e aqui a densidade relativa ao ar. O que é densidade relativa? A gente considera que o ar é 1, todo gás menor do que 1 é mais leve do que o ar, e todo gás maior do que 1 é mais pesado do que o ar.
E aí a gente tem aqui, ó, o acetileno, ele é mais leve do que o ar. E já o GLP, né, que é uma mistura de propano com butano, ó, é mais pesado que o ar. O que que isso me produz? Ó, pensa lá no navio. Aqui eu botei alguns cilindros de GLP. Se eu tiver um vazamento de GLP no convés do navio, o gás ele não vai se dissipar na atmosfera, igual o acetileno. Por quê? O acetileno se dissipa porque ele é mais leve do que o ar. Agora, como o GLP é mais pesado do que o ar, ele vai cair e, no caso lá da indústria naval, ele vai se concentrar nas cavernas, né, lá no fundo, né, lá do navio. E aí, se eu tiver qualquer ignição, eu tenho risco ali de uma explosão. Então, observe quando a gente vai fazer uma análise preliminar de risco, são detalhes que são importantes da gente estar passando para o engenheiro de segurança. Aqui eu vou mostrar, ainda dentro dessa ideia de incêndio e explosão, um problema que a gente tem sempre quando trabalha com processos que utilizam oxigênio e acetileno. No caso, o oxicorte ou a soldagem. É um filme também bem curtinho, 30 segundos, onde ele vai simular um retrocesso de chama. Vamos lá, é rápido. In the event of a flashback, the flame travels through the pipeline at twice the speed of sound. It is impossible to intervene manually and prevent the accident. The worst case scenario, explosion of the compressed gas cylinder or gas tank. Flashback arrestor provides protection against such catastrophic failures. A multi E aí você fala, retrocesso de chama. O que que é o retrocesso de chama que a gente viu nessa animação? Quando os gases estão saindo, né, estão queimando, né, observe essas setas, né? Ó. Eu estou colocando aqui a seta representando a saída dos gases, do mesmo tamanho da seta que está representando a queima da mistura, né, oxigênio e acetileno. Quando a velocidade de saída é igual à velocidade de queima, a chama ela fica na superfície do bico do maçarico. Agora, quando a velocidade de saída ela é maior que a velocidade de queima, aí observe que eu botei a seta aqui maior, né, do que a seta da queima, a chama ela fica, que a gente chama descolada, né? Ela se afasta do bico do maçarico. O que é o retrocesso de chama? É quando a velocidade de saída dos gases é menor que a velocidade de queima. Aí os gases eles não vão conseguindo sair, mas a chama vai entrando por dentro do equipamento, como a gente viu ali naquele pequeno filme, né? Naquela pequena animação. E aí a gente vai pensar, né? Ah, como é que eu previno o retrocesso de chama? Muita gente já deve estar pensando, ah, bota uma válvula corta-chama. E não é. Aí você fala, não é? Não. Para se evitar um retrocesso de chama, o que a gente tem que fazer é ter um procedimento operacional adequado para aquela atividade, no caso aí vamos dizer o oxicorte, tem que ter treinado, né, o soldador ou o maçariqueiro nesse procedimento, eu tenho que especificar corretamente os equipamentos que eu estou utilizando e eu tenho que ter uma sistemática, né, de inspeção e manutenção nesses equipamentos. Assim, eu evito o retrocesso. Agora, como eu evito que a chama, se alguma coisa falhar e chegue nos cilindros e não tenha explosão? Aí sim, para evitar que a chama alcance os equipamentos, eu vou usar a válvula corta-chama. Aqui está uma imagem dessa válvula, né? O que que ela tem no interior dela, né? Ela tem esse anel poroso de aço inoxidável. Observe aqui na parte de cima, ó, em verde, o gás está entrando, ele passa por dentro da válvula, ele não tem saída aqui, ó, ele vai passar por dentro aqui, ó, ele entra dentro do sinterizado, sai na parede, porque o sinterizado é poroso, e vai lá para a queima, no maçarico. Quando a chama, por algum defeito que teve no equipamento, retorna, ela vai seguir o mesmo caminho. Só que aí ela encontra essa barreira porosa de aço inoxidável. Por que de aço inoxidável? Porque é o metal que resiste a maior temperatura. Então, com a válvula corta-chama, a gente vai estar prevenindo, impedindo que a chama se propague dentro dos equipamentos e chegue até os cilindros de gases, né? E aí, por que eu estou dando esse enfoque, né?
Aqui eu peguei, né? Duas. Ó, se eu pegar assim e falar, todo mundo vai falar, ó, fiz rápido, ó. Ah, mas é tudo igual. Parece, não parece? O preço é até parecido. Só que observem bem, essa válvula aqui é uma válvula de retenção. Ela não é uma válvula corta-chama. No interior dela, ela só tem elementos para impedirem que o fluxo do gás entre por dentro de uma mangueira ou na outra, né? Ela não tem esse sinterizado. Naquele acidente que eu comentei lá na construção do Comperja, né? Quando eu fui analisar a APR, né, análise preliminar de risco, não tinha nenhuma referência sobre o risco de retrocesso de chama e era uma análise preliminar de risco para o processo de oxicorte. Então, não tinha, não existia no documento nada sobre o retrocesso de chama, muito menos a caráter que tinha que ter uma válvula corta-chama. E aí, o que é que nós chegamos e vimos? No maçarico, você estava, em vez de ter uma válvula corta-chama, você tinha a válvula de retenção de gases. E aí teve o retrocesso de chama, o maçariqueiro tentou lá quebrar a mangueira estourou na mão dele, queimou, mesmo ele com a luva de raspa, né? Queimou a mão dele para ter um afastamento. Então, por isso que eu comentei, para se evitar o retrocesso, ó, eu tenho que ter um procedimento operacional adequado, tem que treinar as pessoas envolvidas, tem que especificar corretamente todos os equipamentos e tem que fazer uma manutenção periódica nesses equipamentos. Choque elétrico, né? Ó, vimos então intoxicação e asfixia, vimos o incêndio e explosão, vamos falar agora do choque elétrico. O choque elétrico, né, é muito recomendado quando a gente vai trabalhar no espaço confinado, né, que a gente proteja, né, o piso, né, com algum material isolante, né, para que não se permita, né, uma passagem, né, por algum aterramento ou por alguma descarga que eu possa ter na toda a chapa. Aqui nessa imagem dá para a gente ver o soldador, né, num ambiente aqui está cortada a imagem, né, mas observando que ele está lá dentro e ele não tem um domínio do que está acontecendo aqui fora. Ou seja, um cabo de energia pode cair aqui dentro, em cima da chapa, vai levar a corrente até onde ele está. Uma das prevenções que a gente usa é usar um tapete, né, de borracha para evitar, né, esse choque. Um outro detalhe muito importante é que a gente sempre, naturalmente, observa que a norma 16577, né, de espaço confinado, ela recomenda, né, algumas ações, mas respeita a peculiaridade de cada empresa e de cada serviço. Mas o que é uma recomendação que a gente sempre procura fazer, né, é nunca deixar a fonte de energia dentro do ambiente confinado. A gente sempre procura trabalhar com a fonte de energia fora do ambiente de trabalho, né, para se evitar algum problema, né, com a fonte possa levar a uma perturbação dentro do ambiente, além do que a gente já tem na atividade de soldagem. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com as conexões, né? Elas têm que estar em boas condições. Essa daqui é uma conexão que tem que ser inspecionada, né? Eu botei essa imagem aqui para mostrar, né? As conexões, elas não vão estar ligadas só à parte de segurança, mas também, né, à parte de qualidade, né? A gente está trabalhando com arco elétrico, então esse arco elétrico, a estabilidade dele vai ser se eu tiver um circuito elétrico perfeito, né? Então é importante a verificação dessas conexões. E coloquei também aqui ó, um filmezinho também de 30 segundos, ó, só para a gente observar como o soldador ele não consegue ver, porque ele está lá, ele fica de costa para a máquina ou fica afastado, né? Vamos ver esse filmezinho só para a gente observar, né? E aí a gente está vendo a máquina, né? Totalmente aí, e o soldador lá sem perceber, né? Fazendo ali a soldagem dele, né? Claro, se tiver alguém de segurança olhando, vai ver galão d'água aqui, vai ter essa sujeirada toda. Não estou dizendo que o problema é só a conexão ruim, não, né? Mas é claro, né, que também todo o ambiente ali. Mas o nosso foco era para mostrar as conexões, para prevenir o choque elétrico nos espaços confinados. E para fechar a nossa análise desses riscos, né?
radiação e calor, né? Aí estou botando uma pequena definição, né, de arco elétrico, né? O arco elétrico é a visualização da passagem da corrente elétrica através de uma atmosfera gasosa, né? Ele alcança temperaturas dependendo do processo, dependendo do gás de proteção, dos parâmetros de soldagem, temperaturas que podem variar de 6 até a 30 mil graus Celsius, né? E ele emite radiações ultravioleta e infravermelho. A radiação ultravioleta, né, ela queima a pele, ela produz inflamação na córnea, né? E a exposição prolongada traz o câncer de pele. A radiação infravermelha, ela vai provocar o aquecimento do tecido da pele, lacrijamento, catarata, dor de cabeça, né? E pode produzir uma catarata profissional, que é uma perda, né? Vamos dizer assim, uma redução da visão, né? Precocemente, né? Observe que os cuidados, né? Por isso que eu falei, alguma dos riscos, né? São para situações não só em espaços confinados. Mas eu vou ter que ter, né, naturalmente, todo soldador preparado, né? Ou seja, protegido, né, com máscara e solda de lente adequada, avental, luva. Eu tenho que evitar materiais reflexivos no entorno da soldagem, né? No ambiente confinado, a gente viu ali algumas imagens. Eu estou produzindo o arco elétrico e ele reflete na parede próximo a mim e entra aqui por trás da máscara do soldador e produz lá a queima, né, lá dos olhos dele. Coloquei aqui uma imagem, né, só para a gente perceber, né, a importância, né? Lógico, o soldador está aqui, né? Coloquei até essa carinha aqui zangada, né? Ele vai se queimar um pouquinho, e não vai ter nada, né? Ai, não tive nada. Por quê? O câncer de pele é um câncer, né, de exposição prolongada. Ninguém pega câncer de pele se for uma vez no sol meio-dia. Agora, se ele levou a vida inteira ali pegando sol naquele horário, né? Ele é um candidato, né, a ter isso. Coloquei aqui, é uma imagem que eu gosto muito, né? Quando eu dou treinamentos de segurança nas empresas, né? Eu sempre apresento, né? Porque aqui a gente está vendo, né? Aqui, ó, nesse rapaz aqui de óculos escuros, né? Tomara que não seja ninguém conhecido, né? Ele está dando um treinamento para soldadores, mas realmente sem nenhum tipo de cuidado, né? Na preservação das pessoas. E eu coloco essa imagem só para vocês observarem aquela questão da reflexão. Esse detalhe que eu chamei aqui, ó, evitar materiais reflexivos no entorno da soldagem. E no espaço confinado, a gente tem que prestar bem atenção sobre isso. Aqui, ó, dá para a gente observar essas janelas que vão estar refletindo. Então, as pessoas vão terminar o dia aqui. Coloquei uma outra imagem aqui, né, que a gente pega na internet, só para vocês darem um sorriso, né? Aonde eu tenho aqui, né, dois soldadores brincando aí, né, de soldagem, né? E aí a gente, dessa forma, eu passei um pouquinho, falei que 8h10 eu terminava, mas acho que eu calculei mal o tempo, né? Aonde nós tentei passar aqui, né, pelos riscos que a gente tem dentro da soldagem. Deixei claro que esses riscos não são exclusivos da área do espaço confinado, né? Mas tentei mostrar também alguns cuidados que a gente tem que ter. Dessa forma, né, a gente correu toda aqui o que eu tinha planejado, né? Falar, definir o que era o espaço confinado, apresentar a regulamentação que tem requisitos legais sobre o assunto, espaço confinado, os tipos de espaço confinado e os riscos de soldagem. Nos riscos de soldagem, mostrei o que a norma da ABNT traz para a gente estar, vamos dizer assim, se precavendo. Coloquei uma última imagem aqui que eu acho, nessas pérolas que a gente acha na internet, não sei se é verdade, né? Mas eu achei muito interessante porque, em qualquer situação, o que é muito importante é a gente estar raciocinando e refletindo. Você vê que o cidadão está aqui do lado para tirar uma foto e as pessoas que estão aqui averiguando, né, estão com máscaras, com sistema de respiração e ele achando que não tem nada. Então, tudo isso que eu comentei, né, a gente tem que procurar raciocinar e refletir para fazer melhores escolhas.
Aí está a bibliografia que eu utilizei, né, para construir essa apresentação. Aí estão os endereços aí do IPETEC, né? Aqui é a imagem lá da Universidade Católica de Petrópolis, né? E a gente tem uma base no Rio de Janeiro, em Macaé. Então, muito obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade, né, de vocês me ouvirem, né? E agora eu vou estar abrindo aí para as perguntas, né? Para tentar esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Vou beber uma aguinha enquanto isso, hein, rapaziada? Tem pergunta no chat. Ah, tem pergunta no chat? Então vamos lá, peraí. Ah, aqui no chat. Vamos lá. Ih, rapaz, tem muitas, é? Peraí, pessoal, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Ah, Clinaldo Guedes, você está dizendo que essa definição ela está desatualizada? É porque eu olhei a última versão da norma é aquela. Não sei se ele pode abrir o microfone, né? Mas vamos lá. Lembrar sobre o uso de um medidor de oxigênio, bem como exaustão de gases produzidos. Sim. Rubem, obrigado pela tua colocação, mas nós que até comentamos, né? Que a própria norma ela determina, né, a monitoração dos gases, né? E tem que ser um material, um medidor, né, calibrado, e eu chamei a atenção adequado ao que a gente vai medir, né? Exemplo de soldagem que emite gases tóxicos, material base, zincado galvanizado. É um outro exemplo muito bom. Obrigado aí, Rogério. Rubem, nível de oxigênio entre 19 e 23. Ah, eu não sei o que o Rubem está se referindo. Quan- Quantas válvulas de segurança a norma solicita em um maçarico? A norma não, eu não tem nenhuma que eu conheça, né, uma definição de quantidade de nó, de válvulas que a gente vai ter no maçarico. Agora, o que a gente recomenda é que você tenha, porque o retrocesso de chama ele pode ter várias intensidades, vai depender das pressões, do tipo de equipamento que você está trabalhando. Então, o que a gente recomenda é que você tenha duas válvulas no maçarico, na entrada do maçarico, válvulas na saída dos reguladores de pressão e, dependendo do comprimento da mangueira, você ter válvulas no meio das mangueiras também. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui um slide aonde a gente fala sobre isso. E aí, se vocês, é lógico, passei o filme só uma vez da válvula corta-chama, mas aquela animação mostrava uma mangueira longa correndo por toda a extensão lá da empresa, né? E a mangueira, é claro que ela não é um equipamento feito para estar segurando o retrocesso de chama. E aí a gente pode a mangueira romper e provocar um incidente. Então, ó, o que a gente recomenda, né? Válvulas na saída dos reguladores, válvula corta-chama, válvulas corta-chama na entrada dos maçaricos e válvulas corta-chama, dependendo do comprimento das mangueiras, no meio das mangueiras. Aqui eu botei duas imagens, uma até com uma válvula corta-chama que segurou aqui um retrocesso, e uma outra aqui, a mangueira rompida. Então, é a recomendação. Alguns equipamentos, né? Esses equipamentos, até eu tive na Feira da Mecânica o ano passado, no estande da empresa Messer, ela estava lá com um maçarico de oxicorte, onde a válvula corta-chama ela já é embutida dentro do próprio maçarico. Não é um item que você coloca no maçarico. O próprio maçarico, já na sua construção, já traz as válvulas. Vamos lá ver. Espera aí. Ah, o chat. Opa. Ó, o Clinaldo aqui está colocando aqui a definição da NR33, né? E eu utilizei a definição da norma ABNT. Talvez aí esteja dando uma diferença, entendeu, Clinaldo? Mas eu acho que para a gente entender melhor a definição de espaço confinado da norma da BNT, ela é mais completa. Aqui a diferença entre soldagem e embrasagem, a diferença, Douglas, é que a soldagem eu tenho a fusão tanto do material de base quanto do material de adição.
Eu vou fundir os dois. Na abrasagem, eu tenho a fusão somente do material de adição. Quais os riscos que o soldador pode estar? Opa! Quais os riscos que o soldador pode estar exposto se a fonte de soldagem não estar aterrada, tendo em vista que muitas empresas não fazem esse procedimento corretamente? Aí a gente pode ter não só o choque elétrico, mas também uma perturbação nas linhas de dados e voz da empresa. Então, o aterramento ele protege o soldador contra choques elétricos, né? Contra o choque elétrico, e também protege, né, a própria empresa nas redes, na rede de transmissão de dados e voz. Mário, bom dia. Ou boa Boa noite, noite. aliás. Boa noite. Sou Luiz Carlos aqui de Paraupebas, Pará. Oi, Luiz Cláudio, pode falar. Você poderia explicar mais um pouco sobre a diferença da válvula porta-chama e aquela lá de retenção que você mostrou mais Ah, antes, sim. hein? Posso sim, ó. Vamos lá voltar lá. Aqui eu vou até fazer melhor. Eu vou te colocar, vou passar um filmezinho. Filmezinho não, um filme, né? Pera ver se eu acho ele aqui. Aqui. É um filme, aquele filme que eu apresentei é um filme menor, né? Porque, por causa do tempo, né? Porque como é um curso curto, né? Para a gente poder ter justamente esse tempo do debate. Ó, eu vou abrir aqui. Fala para mim se você está enxergando a minha tela aí. Tá vendo a minha tela? Sim, positivo. Tá vendo? Espera aí. Você está vendo o filme aí agora? Sim, tô vendo Ah, aqui. então tá. Então vamos lá. Eu vou deixar ele correr todo, né? Ele é um pouco. Eu não vou não correr todo, não, que é 7 minutos. E depois que tiver a primeira explicação da válvula, eu vou parar. Porque aí é uma empresa, né? É uma propaganda, né? Ó, vou acelerar um pouquinho. Ele está falando sobre os processos de soldagem, né? As aplicações, e aqui é aquela parte que a gente viu, ó. Ele tenta fazer uma animação mostrando o retrocesso. E aí, ó, a partir daqui, ó, ele é uma animação, né? Mostrando lá a chama chegando até os cilindros e produzindo aquela explosão. Flashback arrestor provides protection against such catastrophic failures. A multi-stage protection system based on the dry flashback arrestor that VIT launched on the market around 70 years ago. Flashback arrestors have revolutionized accident prevention with fuel gases. A modern quality flashback arrestor made by VIT has at least 3 protection elements: a gas non-return valve, a flame arrestor, and a temperature valve can also be added. Let's have a look at the principle behind the flashback and unwanted gases. Observa aqui, quem foi que falou comigo? Eu esqueci seu nome, desculpe. Luiz Carlos. Ô, Luiz. Então, observa que aqui, nesse ponto, né, ele está mostrando que a válvula corta-chama ela tem 3 funções. A primeira função é essa, ela impede o retorno de gases de uma mangueira para outra. Normalmente, o oxigênio ele trabalha com pressões maiores do que o acetileno. Então, se tiver algum problema no maçarico, pode ser que o oxigênio tenta invadir a mangueira do acetileno. Para se evitar isso, a válvula corta-chama ela tem essa função aqui, que é uma válvula, é uma ação de retenção. Observa que os gases, ó, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Let's have a look at the principle Ó, behind the flashback. aqui, ó, os gases estão vindo daqui, ó, está representado por esse gás branco, ó, e está seguindo lá para o maçarico. Por algum problema, a pressão do outro gás entrou para dentro da mangueira. Aí, a válvula, ela age como retenção, porque aqui ela vai travar, ó. E aí aqui, ó, ela travou para que esse gás, vamos dizer assim, mais azulado, não entrasse da mangueira do gás de cor clara, né? No caso aí, o oxigênio na mangueira e nos equipamentos, no cilindro de acetileno. Essa é a primeira função. Se a válvula só tivesse essa função, ela seria uma válvula de retenção. Explosive gas mixture. If, on the other hand, the flashback occurs, this will be stopped immediately by the key element of the flashback arrestor, the hollow cylinder made. Agora aqui, ó, ele apresenta aquele anel
poroso de aço inoxidável. O gás, observa que ele está vindo aqui, claro, vai passar por dentro dos poros do anel sinterizado e vai seguir para a queima. Quando a chama vier, ela vai encontrar essa barreira e vai se apagar na superfície do sinterizado. Steel. With this technology, flames from the flashback be prevented. The Ó, observe que o gás está vindo, passa aqui por dentro e segue aqui para frente. outstanding technical features are based on the highly porous structure of the cylinder. Incoming flames break up into an extent in a fraction of a second. It's the third important protection element. The integrated plastic body melts and the spring-loaded valve triggers. E aí observe, né? A chama está vindo e vai ser extinta aqui, ou seja, não vai chegar, não vai continuar o caminho dela por dentro dos equipamentos. Before the device can heat this inlet. A dangerous backburning is stopped at source and remains without damage. For maximum safety, Agora ele also vai. provides a pressure-sensitive coupling element, activates in the event of a flashback, and interrupts the gas supply Será que é aqui? permanently. Era. Estão me ouvindo ainda bem aí? Sim, Ah, tá. Não, porque eu cliquei lá no xizinho, pensei que eu tinha desligado lá. Em vez de eu ter fechado o vídeo, eu estava fechando lá o, o Zoom, né? Mas então, entendeu, Luiz? Melhor então como é que funciona? Porque ó, vamos voltar lá para a apresentação. Ó, o que vai caracterizar, o que vai diferenciar é justamente essa barreira que eu tenho na válvula corta-chama. A aparência externa, ela é bem parecida, bem, posso até dizer igual, né? Só que essa daqui, ó, ela na especificação dela ela tem a função de cortar chão, porque no interior dela tem esse anel poroso de aço inoxidável. Por isso que eu comentei aqui, ó, como é que eu paro, como é que eu evito o retrocesso de chama, ó, especificando corretamente os equipamentos. Ok, Luiz? Melhorou? sim, melhorou. Ok. Deixa eu continuar então lendo aqui o chat, né? Espera aí, vamos lá. Aqui já falei. Aqui o Rodinei. Sobre deixar a fonte sempre fora do espaço confinado, existe algum cálculo ou um tamanho máximo de comprimento de cabo elétrico das máquinas de solda em relação à segurança e até à qualidade? Sim, você não pode, né, aumentar o comprimento dos cabos sem considerar o aumento da bitola dos cabos, né? É, deixa eu aqui também, deixa eu ir lá numa outra, uma tabelinha. Ah, não era nessa aqui. Só um minutinho. Eu estou abrindo esses outros arquivos, pessoal, porque o pessoal pediu fizeram algumas perguntas, eu estava ligado diretamente ao assunto, né? E aí acabei que eu não deixei aberto. Mas acho que é rápido, né? Não, também não é. Só um minuto, senhores. Não desliguem, que a ligação de vocês é muito importante. Vou tentar aqui, porque senão eu vou ficar te devendo a tabelinha que eu estou procurando, né? Uma tabela, né, de uma empresa. Você tem várias aí nas empresas, né, na ESAB, na Lincoln, né? A ESAB, se eu não me engano, tem até um aplicativo, né, que você calcula, né? O... Aqui, pronto. Você calcula a bitola. Então, aqui eu estou mostrando, né, ó, essa tabela aqui, ó, a fonte é nessa empresa, é o tetic.com.br, né? É uma empresa do grupo da ESAB, né, há alguns anos. E aí ele coloca aqui, ó, corrente de soldagem, né, 130 amperes. Se eu tenho uma distância, um comprimento do cabo de 15 a 30 milímetros, para eu ter 130 amperes, eu vou ter uma bitola de cabo de 25. Mas se eu precisar aumentar essa distância, eu vou ter que aumentar a bitola do cabo. No caso aqui, nessa informação, ele está passando para 70 milímetros. Ok? Então, isso era só para Ok. responder a pergunta no chat. Mas aí você pode, por exemplo, a ESAB, ela tem um aplicativo que, se eu não me engano,
eu até já usei, mas eu não vou conseguir localizar agora. E você coloca a distância e ela já te dá a bitola do cabo. E aí, em relação à segurança e à qualidade, vai ser principalmente porque na segurança, porque o soldador não vai chegar a corrente para ele, ele vai começar a tentar aumentar os parâmetros de soldagem e aí acaba fazendo alguma coisa, né, para tentar solucionar o problema. E a qualidade é porque eu não vou ter a energia de soldagem necessária, né? O tempo de permanência, não sei, de 30 minutos, deve haver revezamento, se possível. Em ambiente confinado, sim, né? Aí as recomenda a norma, né, e a norma regulamentadora, ela faz recomendações. Claro que por que ela usa, tem o cuidado de usar essa palavra recomendação? Porque não tem como ela prever todas as situações. Aí o Rubens está chamando aqui, né, está destacando, né, lembrando, né, que a permanência não superior a 30 minutos, naturalmente dependendo do processo de soldagem, do tamanho do espaço, né? Aí o Douglas está perguntando qual eletrodo você usaria para soldar aço carbono. Aí o aço carbono, Douglas, a gente tem várias especificações, né? E aí, dependendo do aço carbono, né, que você está soldando, você vai estar especificando um eletrodo, né, adequado, né? Ó, aqui o Rodinei está participando aqui falando, né, do tempo de permanência, depende do estresse térmico, taxa metabólica, né? Da NR15 pode ser uma fonte de consulta sobre o tema, né? Aí o Douglas está perguntando sobre a vida útil do anel poroso de aço inoxidável. Ele não tem uma vida útil determinada, né? Porque depende da quantidade de retrocessos e da intensidade de retrocessos que ele consegue bloquear. E aí acabou. Ok, senhores. Tatiana, está me ouvindo bem? Era a Tatiana? Ah, não, Marcele, né? Mas era a Tatiana, não era a Marcele que estava participando aqui comigo? Sim, professor. Ah, tá. Não, não, é porque eu já respondi as perguntas do chat, já respondi as perguntas e acho que ficou bom, né? Conseguimos terminar num bom horário, né? E tivemos uma boa participação aí de quem assistiu. Obrigado aí por todas as observações, com certeza contribuindo. Mais Boa noite alguma a pergunta? todos. Podemos encerrar? Boa noite. Em 2006. Então, boa noite a todos, obrigado pela participação. Boa noite. Espero Só uma encontrá-los pergunta. lá nos nossos cursos. Alô, boa noite. Só uma pergunta para finalizar, por Pode favor. falar. Pois não? Tá? Eu sou inspetor de equipamentos. Qual o seu nome? É Fábio. Oi, Fábio, pode falar. Tudo bom, né? Tudo bem. Essa área de solda, eu tenho muito interesse em aprender um pouco mais sobre solda, tá? Eu vi que gostei muito do seu currículo. Você me indicaria alguma instituição que eu possa estar estudando de forma online? Ou o CIPETEC tem algum projeto nesse sentido de oferecer cursos numa modalidade mais para a área técnica, não tanto para superior ou para graduação? Vou colocar aqui para você a nossa apresentação, né? A que eu fiz. Logo lá no início, eu coloquei esses QR Codes aqui. Opa, desculpe. Ó, aqui, ó, são os cursos que o IPTEC oferece, né? Ou melhor, não os cursos, as modalidades, ó. À distância, mas sendo que é um curso à distância, mas as apresentações são como essa nossa palestra, são ao vivo, são diretas, né? Então, isso é legal porque você tem essa interação, né, do professor, do aluno e os alunos com os alunos. Então, é uma formato, né, que eu gosto muito. Ela tem a distância, ou seja, 100% online, né, aonde as aulas estão gravadas. Nós temos lá no IPTEC a distância híbrido, né, que aí você tem disciplinas ao vivo, online, né, e também aulas gravadas, e tem o presencial híbrido, que você tem presencial, uma parte presencial à distância. Então,
Essas são as modalidades que a gente tem para os nossos cursos de especialização, pós-graduação e MBA. Aqui, ó, você tem os QR Codes dos cursos oferecidos. Tá vendo? Cursos de treinamento e desenvolvimento, cursos gratuitos, cursos livres e de qualificação profissional. Você está fazendo aqui porque esse curso é gratuito para participar e assistir. Se você precisar ou quiser ter o certificado e a cópia desses slides, você tem que pagar uma taxa de R$ 30. Você optou por qual delas? A, a paga, com o certificado Então, e você vai o estar slide. recebendo aí os slides, e nos slides tem esses QR Codes. Não precisa nem você se preocupar de fazer agora aqui correndo. Tá bem? Ok, muito obrigado. Nada. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos terminar? Uma dúvida pergunta aqui, é Luiz Carlos, novamente Pode aqui. falar, Luiz. Para quem optou receber o certificado e o material, vai estar recebendo no e-mail ou via WhatsApp? E, Luiz, aí eu não vou ficar te devendo essa resposta, a não ser que alguém aqui do IPTEC, não sei se a Marcele consegue te responder, porque ela vem me dar o apoio logístico aqui, né? Ela Consegue respondeu, responder aí o respondeu no chat colega? aqui. Marcele, Colocou no chat. você colocou no chat? Respondeu no chat aqui. Muito obrigado. Tá, porque realmente aí eu não tenho conhecimento. Ah, A Marcele colocou, em até 48 horas será enviado. Você viu aí? sim, eu vi aqui. Tá respondido Ah, já. então. Obrigado. Nada, então. Ok? Bom, senhores, então podemos encerrar, Marcelo. Pode parar a gravação. E foi um prazer estar aqui com vocês aí. Eu espero que eu tenha sido útil a vocês. Tá bom? Boa noite a todos e bom descanso, hein? Boa noite.